hoje tem bombom de castanha com coco queimado. Essas receitas são uma delícia, fáceis de fazer, gostosas, fazem sucesso no cardápio. Tudo isso a gente vai conversar. Eu escolhi fazer a receita de castanha com coco porque é uma receita que eu acho, sim, bonita, gostosa e principalmente fácil. Eu trabalho muito com isso de facilidade, de encontrar formas fáceis de trabalhar com os meus produtos, tá? Então vamos lá. Para hoje eu separei o nosso bombom de castanha com coco. Essa massa de castanha que eu vou fazer, ela vai coco na massa e eu optei por decorar ele como se fosse um ouriço, mas não espelhado, tá? A gente vai fazer ele no chocolate, eu vou te ensinar a técnica para que ele fique bem ouriçado mesmo com o coco. Então o coco ele vai estar predominantemente na decoração, mas tem também coco na massa, tá? Se você quiser fazer só de castanha sem o coco, dá também, tá bom? Dá para fazer, não vai dar errado. Mas eu vou fazer hoje com o coco porque eu já fiz uma vez, eu gostei bastante do sabor, eu não gostei muito da apresentação que eu fiz no dia, e aí quem viu, viu, já tirei do ar, que daí quando eu não gosto fica um tempo lá, depois eu tiro, mas aí hoje eu vou fazer tipo ouriço, que é o que eu já queria ter feito da primeira vez, eu acho que é básico, é um doce que vai compor numa mesa de doces dentro de uma forminha, por exemplo, e vai ser uma surpresa, né? Porque a pessoa olha, ela acha que é coco puro e quando ela come tem o sabor de coco com castanha. Eu acho, ó, maravilhoso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou começar a nossa receita, então, e aí para essa receita eu vou utilizar castanha, tá? Que eu já separei aqui, castanha do Pará, tá? Castanha do Brasil, que é aquela castanha, deixa eu mostrar mais de perto aqui pra você, ó, tá? Castanha do Brasil. A minha aqui tem um pouquinho de farinha já no fundo, porque eu tinha uma já um pouquinho triturada na geladeira, então eu misturei tudo junto aqui, tá? Mas não precisa ser, pode ser quebrada, você já pode comprar farinha, não tem problema. E eu vou utilizar o coco queimado, tá? Esse coco queimado que eu tô utilizando, ele é o coco que eu comprei branco, tá? Seco, sem açúcar e torrei na panela. Se você quiser torrar mais para ficar mais queimado do que isso, você pode, não tem problema, tá? Agora, se você quiser ele branco, também pode, não vai ficar estranho. A diferença é que o coco queimado ele dá um saborzinho, né? Por isso que eu optei por colocar o coco queimado, tá? Mas se quiser fazer com ele branco, vai dar certo também. Nessa receita, eu vou colocar a castanha num processador de alimentos, que já tá aqui, e eu vou bater junto com o coco. Eu posso não bater? Pode, sem problema nenhum, tá? Você pode pegar e colocar o coco direto na panela, não tem problema. Como o meu coco, ele é médio, ele é um coco que não é tão fininho, né? Porque esse aqui eu comprei, o médio, eu prefiro bater tudo junto para não ficar aquela sensação tão grande daquele cocão, né? Então aqui eu preferi pegar o meu coco e bater tudo junto para não ficar com esses pedaços de coco tão grande no meu paladar, tá? Então eu vou pôr tudo junto, mas se quiser não bater junto também não tem problema, não é isso que vai diferenciar a sua receita. Bom, eu coloquei aqui na panela o coco junto com a nossa castanha, né? E vou misturar os demais ingredientes. O primeiro ingrediente que eu vou ter aqui é o nosso leite condensado. Vocês vão ver aí na receita que tem 10 gramas de trigo, tá? O trigo nessa receita, ele ajuda bastante nessa estabilização de massa que eu preciso, porque é uma receita bastante seca também, né? Então, poderia até pôr uma gema aqui, enfim, mas eu vou pôr um trigo, tá? Então, esse trigo, eu vou misturar ele no leite condensado, não vai dar gosto, tá? Só que eu misturo ele antes, para não empelotar, eu não quero que empelote, tá? Então eu vou pegar esse meu trigo e vou misturar ele aqui no leite condensado, bem misturadinho. E aí a gente já vai colocar toda essa misturinha aqui na panela. A panela tá desligada ainda, tá, gente? Eu não liguei a minha panela. Mas é só para não ficar empelotado, porque se eu jogar esse trigo aqui em cima, ele tem risco de ficar empelotada a minha receita. Eu não quero que isso aconteça. Então, só pra gente entender por que eu tô fazendo isso. Agora eu vou acrescentar na panela aqui, né? Ó,
o nosso creme culinário, tá? Que eu tô utilizando aqui o creme culinário da Cesibon, mas você pode usar creme de leite também, 17% de gordura e manteiga, tá? Qual que é a quantidade, Veri? A quantidade está no descritivo do vídeo do YouTube. Então, quem está no YouTube vai ver a receita bem certinho no descritivo, tá bom, pessoal do Instagram? Então, vai lá no YouTube, procura por Veri Fragoso e é isso. Vai estar ao vivo lá, tá? Bom, aqui, ó, vou dar uma boa misturada em tudo e a gente vai apurar, ok? Então, bora lá. Bom, aqui a gente vai apurar, não é para apurar demais, mas tem que apurar, né? Então, enquanto ele não esquentar a panela, né? Porque acabei de ligar aqui, eu não preciso ficar mexendo sem parar, tá? Mas a hora que a panela começar a ferver, aí eu até vou pôr só na panela pra gente ver, aí ela não demora tanto para dar ponto, tá? É ponto também de caminho de Moisés, que a gente abre, e quando solta o fundo. Não é bem solto, é solto, assim já dá pra gente trabalhar, tá? E eu vou fazer igual eu fiz ontem. Eu vou separar um pouquinho na geladeira, naquele potinho de metal, pra gente agilizar e eu poder enrolar aqui durante a aula mesmo, tá? O restante eu vou deixar em outro pacotinho na geladeira, tá bom? Porque é bastante, né? Aqui eu tô trabalhando com uma receita inteira, não tô fazendo meia receita. Por que você não tá fazendo meia receita, Veri? Porque eu quero comer esse doce. Simples assim, tá bom? Como eu vou no encontro das mães, eu falei, vou levar essa receita inteira aqui. Então, eu tô fazendo inteira. Gente, o cheiro disso, coco tem um cheiro muito bom, né? Então, por esse motivo que eu fiz mais, e aí não adianta, ele não vai... Se eu colocar tudo para esfriar na geladeira, não vai dar tempo de eu enrolar na aula, tá bom? Então, por esse motivo que eu vou dar uma dividida em 2 pacotinhos, mas não precisaria. De novo, todas as massas, é sempre importante a gente reforçar, tá? Qualquer massa que você for fazer, você vai... Qualquer não, mas a boa parte das massas que for fazer, você vai deixar descansar de um dia para o outro na geladeira, tá? Então, ontem a gente fez o brigadeiro de doce de leite salgado, faz a massa, embala do jeito que eu ensinei, geladeira de um dia para o outro, enrola no outro dia. E banha quando já estiver em temperatura ambiente, tá bom? Não banha ele gelado, porque a casquinha do chocolate racha. Aqui a gente faria a mesma coisa, faço a massa e guardo. Assim, essa massa ela é ótima para congelar, até o brigadeiro também, mas essa daqui ela é maravilhosa para congelar. Então, por exemplo, você pode, tenho castanhas sobrando. Faz a massa, deixa pronta, pacotinhos de meio quilo, de 1 quilo no freezer. Então acaba que você sempre tem massa pronta para quando entra uma encomenda em cima da hora. Ó, só deixa eu mostrar a massa aqui. Tá vendo que ela tá soltando bem do fundo? Tá? Mas ela ainda não tá boa, ela tá mole, tá, gente? Eu vou apurar um pouquinho mais. Isso é muito de feeling de você sentir a massa, tá? Eu vou apurar ela um pouquinho mais, senão ela não vai dar ponto de enrolar aqui, tá? Por isso que eu digo que não é só o ponto de soltar, tá vendo? Mais um pouquinho só, tá? Se tiver dúvida, até deixa eu mostrar um hackzinho pra você. Eu até desliguei a panela ali, que senão queima, né? Mas deixa eu pegar. Esse prato aqui, ele não tá sujo, tá? Ele tá manchado. Não sei se vocês vão ver na câmera, mas pra ninguém achar que eu tô pondo em prato sujo, não. Você pode fazer assim, ó. Você pode pegar um pouquinho da massa, tá na dúvida do ponto? Põe a massa num pratinho frio, tá? E estica essa massa com uma colher fria também, tá? Então, ó, frio e frio, tá vendo? Vamos esfriar bem, é tipo dar um choque aqui, né? Aí você vem e puxa, ó. Ó, tá vendo? Tá boa de enrolar, assim. Parece que não, mas ela tá boa, tá vendo? Ó, não tá caindo da minha colher, tá? Então, tá pronta a minha massa. Assim a gente tem segurança de que ela tá no ponto, tá? Ó, feita a minha massa, eu vou passá-la pro plastiquinho. Vamos provar esse daqui que eu testei? Coco, gente, é muito importante avisar pro cliente que tem na massa, tá? Porque não é todo mundo que gosta. Eu já tive muita cliente na degustação que me falava que odiava coco. E aí, uma vez uma cliente comeu um doce de coco, ela não sabia, acho que era abacaxi com coco. E eu falei que era de abacaxi. Eu nem me toquei, pra mim era tão óbvio que todo doce de abacaxi tinha coco. Com o tempo a gente vai ficando craque, né, e passa a explicar tudo pro cliente direitinho. Mas eu não tinha tanta experiência, e eu falei pra ela que era abacaxi. Mas pra mim é óbvio que todo doce de abacaxi enrolado tem coco, pra mim, mas pra ela não era óbvio e ela tava certa, tá? Quem tava errada era eu, porque eu não pensei nisso na hora.
E aí, na hora que ela comeu o doce, ela falou, tem coco aqui? E eu falei pra ela, sim, abacaxi com coco. Ela falou, meu Deus, eu odeio coco. E ela ficou... E passou meia hora, ela tava mastigando, ainda ela falou, Vera, eu não consigo terminar de comer coco nunca, o coco fica no meio dos meus dentes, é desesperador. E aí eu falei, pô, me desculpe, né? Então, assim, avisem, tá? O de castanha mesmo, eu sinto bem o coco e dá pra sentir os grãozinhos mesmo tendo batido. Então tem que avisar o cliente, porque quem não gosta, é melhor fazer uma opção sem coco. Quem gosta, ama. Eu gosto. Então pra mim, eu amo, tá? Então vamos lá. Pra cobertura, eu vou fazer, como eu fiz ontem com cobertura, tá? A gente vai usar esse aqui que é o Top Gotas da Harald, tá? E a gente vai colocar, eu vou colocar, lembra que sobrou ontem um Top Gotas meio marronzadinho, um caramelo? Vou misturar junto aqui. Não precisa, tá? Você pode fazer só com a cobertura branca. Mas nesse caso, como eu vou passar no coco queimado, eu vou fazer com que ele fique numa cor ali legal, vai ficar bom, e eu vou aproveitar esse restinho. Lembra que eu falei que eu sou uma pessoa que eu economizo muito nos meus ingredientes? Se sobrou, eu guardo. Se eu guardo, eu vou tentar utilizar. O que pode ser que aconteça hoje? Eu já vou te avisar de antemão pra gente não tá aqui desencontrado, tá? A Veri, aqui ontem, né? Eu lembro que eu estiquei esse chocolatinho aqui que sobrou no papel manteiga? Falei, vou deixar aqui, depois que acabar a aula eu guardo. Aí eu fui guardar, ele ainda tava meio mole. Aí o que eu fiz? Coloquei na geladeira. Falei, daqui a 5 minutinhos eu tiro. Aí eu fui embora, não tirei. Aí eu lembrei disso daqui 1 hora antes da live, então ele ficou quase 24 horas na geladeira. Então pode ser que ele tenha pegado umidade e pode ser que ao derreter ele fique, sabe, pastoso, que não tenha fluidez? Eu vou arriscar, porque se isso acontecer, eu vou te ensinar a dar fluidez, tá? Se eu tiver o ingrediente mágico que eu preciso. Tenho. Então, se acontecer, eu vou te ensinar a refazer essa fluidez, que às vezes acontece. Muita gente me fala assim, eu usei um chocolate cobertura em casa, ou um chocolate nobre, mas o cobertura técnica é diferente, então vamos falar do cobertura. Eu usei e tava duro, eu derreti, não tinha fluidez. A não ser que você tenha queimado, porque esquentou a 60 graus, aí não tem o que fazer, tá? Mas se você derreteu dentro certinho, temperatura média, porque o cobertura também tem temperatura máxima, né? A gente fala para não passar de 45 graus, fez tudo direitinho e ele ainda não tá fluido, tem como arrumar, tá? E se isso acontecer, há uma chance. Eu resolvi arriscar ao vivo aqui, porque se acontecer eu mostro como é que resolve, tá bom? Então vou colocar aqui na potência média, vou colocar 1 minuto, depois coloco mais, porque não tem tanto ali no pote, tá bom? Pronto. Então vamos lá. Bom, agora que eu já derreti, deixa eu dar uma olhadinha se a nossa castanha já dá pra enrolar. Não deve estar muito fria, mas se der pra fazer a bolinha já tá valendo, né? Ó, já tá soltando do plástico, tá vendo? Quando a massa tá soltando, assim, do plástico, ó, dá pra ver que soltou bem bonitinho ali? Aí, sinal que já dá pra eu enrolar, tá? Não é o ideal, tá meio mole ainda, mas é igual, eu já fazer igual ontem, tá? A gente vai passar no amido de milho. Vou preparar as bolinhas e a gente vai já fazer a bolinha e em seguida já vamos banhar no nosso chocolate. Luva de vinil. Então eu vou fazer ela aqui com 10 gramas. Aqui, você viu que eu nem passei desmoldante? Porque ela é uma massa bem gordurosa, não precisa. Mas acho que eu vou passar assim. Não precisa, mas pra eu não me bater. Um pouquinho só de spray desmoldante na minha mão, tá? Igual eu fiz ontem, ok? Só pra não ficar colando e eu não ficar sofrendo aqui. A garganta deu uma puxada. Eu vou fazer com 13 gramas, tá? Porque como eu vou passar ela ainda no coco, se eu fizer ela com 15, 16, vai ficar um doce muito grandão. Aí ele chega a ficar feio, sabe? Então eu vou fazer com esse tamanho, tá? Ó, bem rapidinho a gente já tem todas pesadinhas. Eu nem precisaria continuar pesando, porque agora eu já peguei a mão aqui do tamanho. Você vê que eu só coloco pra confirmar, né, o peso. Amido de milho, tá? Eu jogo um pouquinho na minha mesa, bato, passo na minha mão, ó, pra ficar esbranquiçadinha, tá? E aí, bolinhas. Eu nem vou pôr numa bandeja. E aqui é rapidinho, tá? Bem rapidinho, tudo feito aqui. Agora a gente vai banhar ela no chocolate. E o segredo aqui vai estar em como que eu vou fazer pra passar o coco em volta. Se eu pegar um docinho e não passar no amido, ou quiser só jogar direto aqui no coco, ele vai ficar meio pelado, tá?
ele fica, ele preenche, não fica feio, mas ele fica pobrinho, assim, ele não fica um doce alegre, feliz, ouriço mesmo, né? E eu quero que fique um doce bonito. Então eu vou deixar esse aqui que eu fiz sem chocolate pra gente poder olhar pra ele, acompanhar, e eu vou te ensinar com o chocolate pra você ver a diferença que fica ao usar o chocolate na hora de banhar o meu doce, tá bom? Então esse que é o objetivo aqui, é te mostrar a diferença das técnicas. O meu chocolate aqui, vamos ver se derreteu. Tá derretidinho. Pode trabalhar com ele quente, não precisa deixar esfriar, tá? É que aqui para agilizar eu aproveitei a hora do bate-papo para derreter. Mas eu teria derretido e já usado em seguida sem problema nenhum, tá? Mas não é isso, que não é nenhum segredo, não. Um potinho aqui vai ficar com o meu doce, tá? Já vou deixar próximo de mim aqui uma bandeja. Aqui. Acho que aqui. Só por causa do espaço, ó. Isso, tá? E vou colocar uma luva. Para essa técnica é igual eu fiz ontem, tem que usar luva, não tem jeito. Como a minha mão tá meio grudadinha, porque eu acabei de passar um Carlex nela, né? Então eu vou pôr um pouquinho de amido de milho na minha mão, que ela vai fazer a função de um talco aqui, para eu poder colocar a luva, tá? Mas se você tiver com a mão sequinha, não precisa. E não pode comprar luva com pó, tá? Porque ela é mais fácil de usar, mas ela não é... ela é tóxica, né? Ela não é boa para comer. Coloca lá no meio dos dedos. Acho que agora dá para ver, né? E aí eu venho aqui e faço esse movimento circular, tá? Cobri todo o meu doce, ele tá molhado, eu jogo no coco. E aí já cubro ele. Cubro ele, deixo ali ele e venho pro próximo. Tá? Movimento circular. E jogo no coco, tá? Cubro ele e tiro o primeiro. Por isso que eu queria a bandeja próxima de mim aqui, né? Aqui. E tiro o primeiro. E vou fazendo assim, tiro um e ponho o outro, tá? Você tem o valor de vendas para esses brigadeiros diferentes? Isso aqui não é um brigadeiro, tá? Isso aqui é um bombom. É diferente por quê? Porque brigadeiro, ele é basicamente... principalmente leite condensado na sua composição. Esse tem leite condensado, mas eu acho que esse aqui, principalmente, ele é castanha. Então eu chamo ele de um bombom de castanha porque é o que ele é, tá? Você está usando Nobre? Não, cobertura, tá, Jô? Cobertura porque a camada aqui é muito fina. Isso aqui não chega a ser 1 grama no meu doce. Então eu tô fazendo... O que vai pesar aqui é o coco que tá em volta, né? Mas o chocolate aqui é muito pouquinho. Então eu não vejo por que ter todo o trabalho de derreter o chocolate, temperar o chocolate, trabalhar com o chocolate para cobrir o doce. De verdade, eu sempre busco formas de trabalhar mais rápido, especialmente porque neste caso não vai fazer diferença no sabor. Olha a diferença do passado só sem o chocolate e com o chocolate. Dá pra ver a diferença de volume, de cor, de tudo, tá? Ele fica muito mais apetitoso, muito mais bonito, por isso que a gente faz dessa forma, tá? Então vale bastante a pena. Vamos provar? Deixa eu ver como é que ficou. Meu, é muito bom. Eu já vou tirar na geladeira. Se der, já vou enrolar tudo hoje. Ficou no ponto, macio. Bem cocudo. A gente come o coco, fica na boca. Mas é o que é. Coco é assim. Um beijo, gente. Tchau, tchau.